meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais um podcast Testemunho com a convidada de honra. Eu vou já deixar ela se apresentar, porque eu acho melhor a pessoa se apresentar, tá bom? É uma honra muito grande ter ela aqui comigo. Ela vai já falar o nome dela. E eu quero falar aqui, isso aqui, eu conheci ela de ontem pra hoje. Eu não tô fazendo vídeo porque não tem pessoas que Deus está me confirmando trazer pra cá pro canal. Porque primeiramente tem que orar antes, tem que... Então, hoje eu não estava nem lembrando de canal, não estava nem fazia tempo que eu estava me lembrando. Mas há uma época eu questionava o Senhor, o que é que eu quero para me fazer? As pessoas não apareciam. Quando foi hoje eu estava orando e veio no meu coração de chamar Mirley, um nome muito bonito, para fazer esse vídeo. E daí eu perguntei se ela queria, ela disse sim, com certeza. E eu vou pedir para ela falar sobre a espera em Deus. É um retiro com jovens da igreja, que a princípio não iria dar nada certo para mim vir para esse retiro com jovens, né? Mas aí a prova de Deus, eu vim e tá sendo uma bênção, tá sendo muito poderoso mesmo, assim, demais. Gratidão a Deus. Agora eu vou passar a palavra para ela, que ela vai falar, que vocês precisam ouvir, fica até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai ser edificado com o testemunho dela. Já deixa o like, comenta, se inscreve. Amém, gente. Muito prazer, eu sou a Mirley e eu sou da SEM, que é a Comunidade Entre Nações, né, daqui do Eusébio. E quando ela me fez o convite, quando a Ana me fez o convite, eu falei, claro, bora nessa, bora falar sobre o tempo de espera, né, que é tão difícil a gente esperar, mas a gente não percebe o quanto o processo é necessário para chegar no seu propósito. Eu tenho algumas historinhas de vida para contar, mas o testemunho é muito grande, mas eu vou resumir em muitas partes, mas eu acho que principalmente em uma, que é a questão da minha saúde, de uma das curas que Deus já me deu, que foi da minha alimentação. Eu sou diagnosticada desde bebezinha, desde 1 ano de idade, com dermatite atópica. O que é dermatite atópica, Mirley? É uma alergia que dá na sua pele, é uma atopia que dá na pele, então sua pele ela fica muito sensível, ela fica muito ressecada, ela fica muito machucada. E quando eu era pequenininha, um grande potencializador dessa alergia era a minha alimentação. Então, desde neném, eu não pude comer nada que tivesse leite, ovo, amendoim, coco, corante, tarari, tarará, chocolate. Enfim, tudo que uma criança feliz poderia comer para se divertir, eu não estava podendo, precisava ser adaptado. Mas o meu tempo de espera durou 12 anos. Os médicos falavam que poderia durar anos e anos e talvez nunca acontecesse realmente de eu poder comer tudo que eu quisesse e tudo mais. Mas houve um dia, nos meus 12 anos mais ou menos, houve um culto no meu prédio de senhoras. Era um culto que eu só estava lá ajudando a cantar, sempre gostei de cantar, então sempre estava eu estava meditando essas coisas, sabe? Eu ia, tô indo lá. Mas chegando lá, eu comi um pedacinho tiquititinho de uma empada e foi o meu primeiro contato com alguma coisa que eu tinha alergia. Eu chegava ao ponto de ficar toda empolada, ao ponto da minha garganta fechar. E a partir daquele dia, Deus me deu realmente a cura e depois eu comecei a comer outras coisas, comecei a comer chocolate, comecei a comer camarão, comecei a comer tudo. Então Deus fez uma reviravolta naquilo que não era para dar certo, deu certo. Queria deixar frisado que se Deus fizesse, Ele era Deus. E se Ele não fizesse, Ele continuava sendo Deus. Porque o que nos faz seguir Jesus não é o que Ele pode nos dar, mas é a presença dEle que é tão suficiente que mesmo a gente tendo a falta de alguma coisa que pra gente é importante, a presença dEle é tão suficiente. Exatamente, é tão incrível que ela supre tudo. Enfim, basicamente, Jesus me curou naquele dia. E hoje em dia, né, aproveito muito para comer as coisas que eu não podia comer. E continua sendo abençoado, como eu disse, o testemunho é muito grande. Mas também, para não ficar muito grande, com vocês, contei um pouquinho dessa parte. Mas dizer que Deus é um Deus de provisão e que o processo é necessário. Se eu não tivesse passado por isso, eu também não saberia a dor do que é passar por isso. E hoje eu poderia ajudar pessoas que passam por coisas semelhantes. Então, o seu processo é necessário para chegar no seu propósito. Sim, com certeza. Vocês ficavam com muita alergia e precisavam ir ao hospital quando
alergia a alguma coisa. Exatamente. E passava muitos dias com aquela alergia. Sim, não. Alergia ela sempre teve, mas né, o máximo da alergia era contido com muita medicação. Mas no mesmo dia acabava, mas era muito ruim. Não tinha jeito. Então, gente, algumas pessoas podem falar assim, mas pode parecer normal. Não é. Você tá com vontade de comer um chocolate, todo mundo tá comendo e não poder comer, você já imaginou você nessa situação? Não é. Não é nada fácil. Porque porque é uma tentação aquela comida, né? É uma tentação. Eu quero agradecer a Deus por esse vídeo, agradecer a Deus por ter me lembrado, né? E ter tocado no meu coração. Até porque eu não estava nem lembrando, mas o Senhor tá no controle desse canal. E é uma honra, satisfação, alegria enorme estar com você aqui, porque eu sei que é um divisor de águas, muitas pessoas serão edificadas através do seu testemunho. Você passou quantos anos? Foi de 1 ano a 12 anos nessa questão de alimentação. Da alergia é com outro vídeo. É verdade. Quando ela não me chamar pra outra coisa, porque é muito maior. É muita coisa, gente. Então, deixe seu like, se inscreve, comenta no vídeo, se você foi edificado, uma palavra. Amém? Amém. Agradecer de coração. Tchau, beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau. Tchau.